O cheiro de champanhe caro e humilhação preenchia o ar. Elisa, com seu uniforme puído e o sapato furado, esfregava o mármore enquanto a festa explodia em risos. "Cuidado, querida, vai sujar o chão", zombou o milionário Ricardo, achando que ela era uma penetra. Ele não fazia ideia de que estava humilhando a única pessoa no salão capaz de salvar seu império. Humilhada em uma festa de gala ao ser confundida com uma convidada e depois desprezada por ser apenas a faxineira, Elisa precisa usar um conhecimento oculto e surpreendente para salvar o anfitrião milionário de um desastre iminente. O que começa como um ato de desprezo se transforma em uma chocante revelação de identidade, forçando o poderoso empresário a confrontar seu preconceito e perceber que o verdadeiro valor estava escondido onde ele menos esperava. O som era a primeira coisa que agredia. Um zunido constante de taças de cristal tilintando, risadas agudas que pareciam perfurar o ar e o baixo pulsante de uma música que Elisa não reconhecia. Era o som de dinheiro. Milhões. Depois vinha o cheiro. Uma mistura complexa de perfumes importados, tão densos que quase sufocavam, e o aroma amanteigado dos canapés de lagosta que flutuavam em bandejas de prata. 2. Para Elisa, no entanto, o cheiro dominante era outro. O odor metálico e levemente adocicado do produto de polimento que ela usava para dar brilho ao mármore italiano do salão. Eram 11 da noite. 3h33. Ela estava ali às 6 horas, mas parecia uma eternidade. Seu turno deveria ter acabado às 8, mas a festa do ano, como dizia o memorando da empresa de limpeza, exigia presença constante. Elisa trabalhava nos cantos, uma sombra vestida no uniforme cinza chumbo da Limpa Lux. A calça estava gasta, o tecido fino nos joelhos. Em seu pé esquerdo, o sapato de borracha tinha um pequeno furo perto do dedinho, um lembrete constante da infiltração no banheiro do seu barraco. 4. Ela mantinha a cabeça baixa, o cabelo preso num coque tão apertado que sua têmpora doía. A regra número 1 era ser invisível. Faxineiros não são vistos, não são ouvidos. Eles apenas limpam. O salão de festas da cobertura de Ricardo Drummond era um absurdo de opulência. Paredes de vidro do chão ao teto mostravam São Paulo iluminada 50 andares abaixo. Parecia que eles estavam flutuando sobre um tapete de diamantes. No centro do salão, um telão de LED de 10 metros de comprimento exibia o logo da Drummond Capital, com gráficos subindo vertiginosamente. 5h55. Elisa estava agachada perto da porta da varanda, limpando um respingo de champanhe que alguém havia derramado e nem notado. O líquido pegajoso grudava em seu pano. Ela sentiu o peito apertar. 6. Um gole daquela bebida provavelmente pagaria seu aluguel. "Pelo amor de Deus, olhe por onde anda." A voz masculina, carregada de impaciência, soou logo acima dela. Elisa congelou. Ela levantou o rosto lentamente. Um homem alto, bronzeado, com um terno azul marinho que parecia ter sido costurado em seu corpo, a encarava. O relógio em seu pulso brilhou sob a luz, um daqueles que valem mais que um carro. 7. Ele tinha olhos cinzentos, frios como o mármore que ela limpava. Era ele, Ricardo Drummond, o dono de tudo aquilo. "Desculpe, senhor. Eu só..." Ricardo a interrompeu com uma risada curta e debochada. Ele se virou para a mulher loira ao seu lado, que usava um vestido vermelho tão brilhante que machucava os olhos. "Helena, querida, veja isso", ele disse, apontando para Elisa com o queixo. "A festa está tão boa que até as penetras estão vindo fantasiadas." A mulher Helena olhou Elisa de cima a baixo com um nojo que não fez questão de esconder. "Fantasiada de quê, meu bem? De gata borralheira?" A humilhação foi um tapa físico. 8. O sangue subiu ao rosto de Elisa. Ela engoliu em seco, sentindo o gosto amargo do produto de limpeza na boca. 999. "Senhor, eu não sou..." "Ah, não é?" Ricardo se aproximou.
Ele cheirava a uísque caro e poder. Então você é uma convidada? Desculpe, não reconheci o estilista. Ele apontou para o emblema Limpa Lux, costurado no bolso do peito dela. Uma nova grife europeia? As pessoas ao redor começaram a notar. Os risos aumentaram. Elisa sentiu seus olhos arderem. Ela se levantou de uma vez, o balde de plástico batendo levemente contra sua perna. Eu trabalho aqui, senhor. Com licença. 10. Ela tentou passar por ele, mas Ricardo colocou a mão em seu ombro, parando-a. O toque era leve, mas pareceu pesar uma tonelada. Ei, calma aí, uma trabalhadora. Você quase derramou essa água suja em mim. Ele olhou para o balde com repulsa. Sabe quanto custa este sapato? Custa o seu salário de 1 ano. Então, se eu fosse você, voltava para o seu buraco e limpava com mais cuidado. E em silêncio. Ricardo, deixe a pobre coitada, disse Helena entediada. Não, eu odeio incompetência, Ricardo rosnou, olhando diretamente para Elisa. Se você não consegue nem andar sem quase causar um acidente, não deveria estar aqui. Cuidado, querida, vai sujar o chão. As palavras a atingiram. Incompetente. Pobre coitada. Seu buraco. Elisa apenas assentiu, seu maxilar travado. Ela não daria a ele a satisfação de vê-la chorar. Ela se abaixou para pegar o balde. E foi quando tudo aconteceu de uma vez. 1111. Um som agudo, como um alarme de carro sendo interrompido, cortou a música. Bezizizis. A música morreu. As luzes principais do salão piscaram, ficando vermelhas, e depois voltaram ao normal. Mas o gigantesco telão de LED de 10 metros não voltou. Onde antes estavam os gráficos de sucesso da Drummond Capital, agora havia uma tela preta. Um silêncio chocado caiu sobre a festa. 12. As risadas pararam. Todos se viraram para o telão. No centro da tela, letras verdes, como num filme antigo de computador, começaram a piscar. Seus sistemas nos pertencem. Tempo restante, 60 minutos. Não tente nada estúpido. Pagamento, 50 milhões de dólares em Monero. Abaixo, um cronômetro começou a contagem regressiva. 59, 59, 59, 58. O problema impossível havia chegado. 13. Ricardo Drummond ficou pálido. O sorriso arrogante desapareceu como se nunca tivesse existido. O que diabos é isso? Ele gritou, não para alguém em particular, mas para o universo. Braga! Cadê o Braga? Um homem mais velho, de terno cinza amarrotado e óculos de aro grosso, correu da lateral do salão. Era Braga, o chefe de tecnologia da Drummond Capital. Senhor, eu não sei. Estamos bloqueados. É um ransomware. A voz de Braga tremia. Ransomware? Aqui? No lançamento do nosso novo fundo? Você está brincando comigo? Ricardo agarrou o braço de Braga. Resolva, agora! Temos investidores do mundo todo olhando isso. Eles cortaram nosso acesso, Ricardo. Braga estava suando. Eles estão no servidor central. Se não pagarmos, eles vão vazar tudo. A carteira de clientes, nossos algoritmos de investimento, tudo. O pânico começou a se espalhar. O zunido de sussurros ansiosos substituiu a música. Eles estão pedindo 50 milhões, gritou Helena horrorizada. Cale a boca! Ricardo latiu para ela. Ele se virou para Braga. Corte a energia! Desligue o servidor! Não podemos! Braga parecia prestes a chorar. Eles estão no backup na nuvem. Se desligarmos, eles ativam a bomba relógio e deletam tudo. Estamos presos! Ricardo passou as mãos pelos cabelos, o rosto contorcido de fúria e medo. 14. Aquele era o fim. Seu império, construído sobre a reputação de segurança e invencibilidade, estava desmoronando ao vivo, na frente de seus maiores investidores. Elisa, esquecida perto da porta, observava a cena. Ela não estava olhando para Ricardo ou para os convidados assustados. Ela estava olhando para o telão, para as letras verdes. Ela viu a fonte, a sintaxe da mensagem, o contador. Ela apertou os lábios.
Ela reconhecia aquilo. Seus dedos, calejados de esfregar, coçaram. Ela sentiu o zumbido familiar na nuca, uma sensação que não tinha há anos. Braga e sua equipe, 2 jovens de 20 e poucos anos, abriram laptops em uma mesa de canto, digitando freneticamente. "Não adianta, chefe", disse um deles. "A criptografia é AES 256. É impossível quebrar. Continue tentando. Tente um bypass de RDP", gritou Braga. Foi quando a voz baixa de Elisa cortou a tensão perto deles. "E o 515? Não é RDP." Braga se virou irritado. "O quê? Quem é você? Saia daqui, estamos ocupados." Elisa deu um passo à frente, ainda segurando seu pano de chão sujo. O contraste entre ela e os laptops de última geração era gritante. "O senhor está perdendo tempo", ela disse, sua voz firme, surpreendendo a si mesma. "Não é um ataque de força bruta e não entraram pelo RDP. A porta que eles usaram foi a 453, mascarada como tráfego SSL. É um fork de Lockbit 3.0, mas a string de criptografia é personalizada." 16. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Braga e seus 2 assistentes pararam de digitar. Eles se viraram e a encararam como se ela tivesse acabado de falar em aramaico antigo. Ricardo, ouvindo a troca, marchou até eles. "Braga, por que você está falando com a faxineira? Mande ela sair." Braga levantou a mão para Ricardo, os olhos fixos em Elisa, pálido. "Senhor, espere." Ele se virou para Elisa. Como você sabe o que é Lockbit? E como sabe sobre a porta 443? Gaguejou o assistente mais jovem. "Porque eu vi o pacote de handshake que vocês deixaram passar", disse Elisa, apontando para o laptop de Braga. "Quando a tela piscou vermelha, foi o sistema de vocês tentando isolar a ameaça, mas o protocolo de segurança de vocês está configurado para ignorar pacotes de dados que se parecem com certificados de segurança." O deles parecia. Ricardo Drummond olhou de Elisa para Braga. A indignação inicial estava dando lugar a uma confusão profunda. 17. "Braga, que palhaçada é essa? Ela está lendo um script? Isso é uma pegadinha?" 18. "Não, senhor", murmurou Braga. Ela está certa. Meu Deus, ela está certa." O cronômetro no telão marcava 48:15. "Vocês têm um terminal de administrador aqui?" perguntou Elisa, sua voz ganhando uma urgência que fez os pelos de Braga se arrepiarem. "Sim, meu laptop", disse Braga. "Ela não vai tocar no seu laptop", rosnou Ricardo. "Isso é um absurdo. Segurança! Tirem essa mulher daqui. Ela deve ser cúmplice deles." "Senhor Drummond", Elisa disse, finalmente olhando nos olhos dele. O medo tinha sumido, substituído por uma intensidade fria. "Daqui a 48 minutos, o senhor não terá mais uma empresa. Seus assistentes estão tentando quebrar a criptografia, o que é impossível. O senhor Braga está tentando fechar a porta, mas eles já estão dentro de casa. O senhor tem 2 escolhas. Pode me expulsar e assistir seu império queimar, ou pode me dar 5 minutos nesse teclado." O ultimato pairou no ar. 19. A multidão observava, fascinada. A faxineira humilhada estava agora no centro do furacão. Ricardo olhou para o cronômetro. 47:30. Ele olhou para o rosto pálido de Braga, que apenas assentiu levemente, indicando que Elisa sabia do que estava falando. 5 minutos. Ricardo cuspiu as palavras. "Você tem 5 minutos. Se você estragar isso mais, eu juro por Deus que você vai para a cadeia pelo resto da sua vida." Elisa não respondeu. Ela largou o pano de chão no balde de água suja. O som foi pequeno, mas pareceu ecoar no salão. Ela caminhou até a mesa. Os 2 jovens assistentes se afastaram como se ela estivesse radioativa. Ela sentou-se na cadeira de couro que Braga ofereceu. Por um segundo, ela olhou para as próprias mãos. Grossas, vermelhas, com as unhas curtas e roídas. Ela as fechou e abriu. 20. Então, ela colocou as mãos no teclado. E o mundo desapareceu. O que aconteceu a seguir, ninguém ali jamais esqueceria.
A mulher, com o uniforme cinza puído e sapatos furados, começou a digitar. E ela não digitava como uma amadora. Seus dedos voavam pelo teclado. Não era o teclar de quem escreve um e-mail. Era uma dança. 21 sequências de comandos que pareciam hieróglifos preenchiam a tela preta do terminal. Ela não usava o mouse. Seus olhos não piscavam. Ela abriu um shell reverso, sussurrou o assistente. Ela está rastreando o IP deles através de 3 proxies, disse o outro incrédulo. Ricardo apenas observava, a mandíbula tão tensa que parecia que ia quebrar. O timer parou, disse Braga, a voz embargada. Todos olharam para o telão. O cronômetro estava congelado em 44:12. Um suspiro coletivo de alívio percorreu o salão. 22. Primeiro sinal de admiração começava a surgir. 23. Ela conseguiu? Perguntou Helena, se aproximando. Ela parou o timer, disse Elisa, sem tirar os olhos da tela. Mas isso só irritou eles. O que você quer dizer? Perguntou Ricardo, a voz tensa. Eu pausei o script de criptografia local, disse Elisa, sua voz distante e focada. Mas o ataque não era só sobre o dinheiro. Isso é uma distração. Distração? Repetiu Braga. Sim, enquanto vocês olhavam para o ransomware, eles estavam puxando os dados. Eles estão copiando o banco de dados de clientes. Agora. 24. O alívio no salão evaporou instantaneamente. A tensão voltou, 10 vezes pior. 25. Pare eles, gritou Ricardo. Eu não me importo com o dinheiro. Proteja os dados dos meus clientes. Estou tentando, disse Elisa. O firewall de vocês é uma peneira. Eles estão usando um zero day que nem foi catalogado. Eles estão saindo pela mesma porta que entraram. Corte a porta 473, disse Braga. Não. Se cortarmos, o sistema deles detecta e ativa o Dead Man's Switch. Adeus, dados. Elisa balançou a cabeça. Eu não posso detê-los, mas eu posso caçá-los. Caçá-los? Eles estão dentro da sua rede. Isso significa que eu também estou. Os próximos minutos foram a coisa mais intensa que Braga já tinha testemunhado. Elisa não estava apenas se defendendo, ela estava atacando. Ela estava construindo uma armadilha digital em tempo real, redirecionando o tráfego dos hackers para um servidor falso que ela criou em segundos. Ela digitava, murmurando para si mesma. 226. Tráfego espelhado. Isolar o segmento. Criar o honeypot. Vamos, morda a isca! De repente, a barra de progresso da cópia de arquivos no monitor de Elisa, que só ela podia ver, parou. Eles morderam, ela sussurrou. No telão principal, a mensagem de ransomware desapareceu. A tela ficou preta novamente. E então, o logo da Drummond Capital reapareceu e os gráficos de sucesso voltaram a subir, como se nada tivesse acontecido. A música voltou a tocar, assustando a todos. A festa estava salva. Os convidados explodiram em aplausos e vivas. Ricardo Drummond quase caiu de alívio. Ele agarrou o ombro de Braga. Ela conseguiu! Meu Deus, ela conseguiu! Mas Braga não estava comemorando. Ele estava olhando para Elisa com uma expressão de puro fascínio e terror. 27. Elisa se levantou da cadeira. O suor escorria por sua testa, misturado a uma mecha de cabelo que havia escapado do coque. Ela parecia exausta, mas seus olhos brilhavam com uma luz antiga. Ela se virou para Braga, que a olhava boquiaberto. O senhor precisa verificar seus logs de 6 meses atrás. Eles não entraram hoje. Eles estão lá há muito tempo. Ela então se virou para Ricardo Drummond, que se aproximava dela com uma expressão ilegível de choque e confusão. Senhor Drummond, ela disse, a voz baixa, mas clara. O ataque não veio de fora. Veio de dentro deste prédio. O silêncio voltou a cair. O que você quer dizer? Perguntou Ricardo. O IP de origem do ataque, disse Elisa. Eu o rastreei. Está sendo roteado por servidores na Rússia, na China.
Mas o ponto de origem, o primeiro comando, veio da sala 34B, o escritório do seu chefe de tecnologia. Veio do computador do Sr. Braga. Todas as cabeças se viraram para Braga. Braga ficou branco como cera. Isso é um absurdo. É mentira. Ela está tentando me incriminar. Não estou, disse Elisa calmamente. É por isso que seu sistema era uma peneira. O senhor deixou a porta aberta para eles. Foi quando um dos jovens assistentes de Braga, que estava revisando o código de Elisa, engasgou. 2828228. Chefe, ele disse pálido. Olhe isso. O método que ela usou para rastrear o proxy reverso. A forma como ela criou o honeypot. Eu só vi isso uma vez, em artigos. Isso é o método fantasma. Ninguém usa o fantasma há 5 anos. Braga olhou para o assistente e depois de volta para Elisa, seus olhos se arregalando em compreensão e horror. O fantasma, repetiu Braga, sua voz sumindo. Mas isso é impossível. Só havia uma pessoa no Brasil que conseguia fazer isso. A arquiteta de segurança original do Sistema de Transações Nacionais. Mas ela desapareceu. Todos achavam que ela estava morta. Ricardo Drummond, sentindo o mundo girar, finalmente fez a pergunta que queimava na garganta de todos. Quem? Ele engoliu em seco. Quem diabos é você? 29. Elisa pegou seu pano de chão do balde. Ela torceu a água suja. Ela olhou para as mãos calejadas e depois para o homem mais poderoso de São Paulo. Meu nome, ela disse, a voz cansada, é Elisa Borges. E há 5 anos antes de tudo, eles me chamavam de fantasma. Eu construí o sistema de segurança que o senhor usa. O nome pairou no ar, pesado e impossível. Elisa Borges. Para a maioria no salão, o nome não significava nada. Era apenas um nome. Mas para Ricardo Drummond, e especialmente para Braga, era como se um fantasma real tivesse se materializado. Elisa Borges, sussurrou Ricardo. Ele balançou a cabeça, tentando limpar a névoa da confusão. Não, impossível. Elisa Borges, ela sumiu, foi presa, morreu. Eu não sei, mas ela não é... Ele apontou para a mulher à sua frente, como se o uniforme cinza fosse uma barreira lógica intransponível. Uma faxineira. Os seguranças de terno preto, que haviam parado no meio do caminho quando o telão voltou ao normal, agora se aproximavam de Braga, prontos para agir. Braga, no entanto, estava paralisado. Seus olhos percorriam o rosto de Elisa, da testa franzida de concentração, às linhas de cansaço ao redor de seus olhos. Ele estava conectando os pontos. O método fantasma, a velocidade, a intuição. Senhor, disse um dos jovens assistentes de TI, o que havia reconhecido o método. Seu nome era Léo. Eu acho que é ela. O que você está dizendo, Léo? Rosnou Ricardo, o pânico voltando. Como pode ser ela? A fantasma? Léo engoliu em seco, falando para Ricardo, mas olhando para Elisa com uma reverência que beirava o medo. Senhor, a fantasma não era só uma programadora. Ela era a arquiteta. Ela escreveu o protocolo de segurança cibernética que todos os grandes bancos e fundos de investimento no Brasil usaram como base na última década, incluindo o nosso. Nossos servidores rodam em uma arquitetura que ela desenhou. A informação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele olhou para Elisa, que permanecia em silêncio, o pano de limpeza ainda pingando água suja no mármore polido. Mas... isso não faz sentido! Gritou Helena, a mulher do vestido vermelho, quebrando o silêncio atordoado. Se ela é tão genial, por que diabos está limpando o chão? Era a pergunta de 50 milhões de dólares. Verifique! Ordenou Ricardo, a voz baixa e perigosa. Léo, agora, puxe tudo o que tiver sobre Elisa Borges, a verdadeira. Sim, senhor. Léo voltou ao teclado, seus dedos voando, mas de uma forma muito mais humana e desajeitada do que a dança que Elisa havia executado minutos antes. O silêncio no salão era ensurdecedor. Os convidados não se moviam.
Ninguém tocava nas taças de champanhe. Eles formavam um círculo tenso ao redor daquele drama improvável. O milionário, o traidor e a faxineira que sabia demais. Elisa apenas observava. Ela parecia ter encolhido de volta para dentro de si mesma. O brilho intenso em seus olhos havia se apagado, substituído por um cansaço profundo, quase ancestral. Ela parecia arrependida de ter falado, arrependida de ter sido vista. "Senhor, aqui", disse Léo, a voz trêmula. Ele virou a tela do laptop. A primeira imagem que apareceu foi de uma conferência de tecnologia em Berlim 6 anos atrás. Uma mulher sorridente, de óculos de armação moderna e um blazer elegante, estava no palco, recebendo um prêmio. O cabelo estava solto, brilhante. Ela parecia 10 anos mais jovem, mas não havia dúvida. Os olhos, o formato do rosto, era Elisa Borges. "Meu Deus!", murmurou alguém na multidão. "Continue", disse Ricardo, a voz rouca. Léo rolou a tela. Artigos de revistas de negócios. A mente de bilhões. Como Elisa Borges blindou o mercado financeiro. A arquiteta fantasma. A mulher mais importante em TI da América Latina. Helena, a mulher de vermelho, levou a mão à boca. "Ricardo, eu lembro desse nome. Meu pai quase a contratou. Ela cobrou uma fortuna." Ricardo a ignorou. Seus olhos estavam fixos em Elisa, a mulher que ele havia humilhado. A mulher cujo sapato furado ele havia ridicularizado. A curiosidade inicial no salão estava se transformando rapidamente em um choque coletivo. Como? E então, Léo hesitou. As coisas mudam 5 anos atrás. "O que muda?", perguntou Ricardo. "O escândalo, a TechFront." Novas manchetes apareceram, manchetes que Elisa conhecia de cor. Elas haviam sido a trilha sonora do seu pesadelo. Elisa Borges, acusada de fraude multimilionária. Fundadora da TechFront, desvia fundos de investidores. A queda da Fantasma, gênio da tecnologia pega em esquema de corrupção. "Eu me lembro disso", disse Ricardo, franzindo a testa. "Foi um desastre. Ela foi presa." "Não", disse Elisa, sua primeira palavra em vários minutos. A voz era tão baixa que todos se inclinaram para ouvir. "Eu não fui presa." Léo olhou para a tela. "Ela está certa, senhor. As acusações foram retiradas, mas a empresa faliu. Ela foi processada civilmente. Perdeu tudo. Os sócios..." Ele parou de ler, parecendo desconfortável. "O que têm os sócios?", insistiu Ricardo. "Eles assumiram o controle da empresa depois que ela foi afastada. Venderam a tecnologia que restava. Estão todos aposentados, nas Bahamas." O subtexto era claro. Uma traição. Uma armadilha. Ricardo olhou para Braga, que estava sendo vigiado por 2 seguranças. "Você sabia disso, Braga? Você sabia quem ela era?" Braga sacudiu a cabeça freneticamente. "Não! Eu juro, Ricardo! Eu não fazia ideia! Eu a contratei pela Limpa Lux como qualquer outra." Ele parou, percebendo o que tinha dito. Elisa o corrigiu sem emoção. "O senhor não me contratou. O senhor me viu limpando o corredor do seu andar há 3 meses. E o senhor me ofereceu um bico extra para limpar a sua sala pessoal. Disse que eu era confiável porque eu não parecia inteligente o suficiente para roubar alguma coisa." Outra onda de choque percorreu os convidados. A crueldade casual da declaração era devastadora. Braga havia, sem saber, colocado a arquiteta original do sistema para limpar o chão do servidor que ela mesma projetou. "Mas... por quê?", perguntou Ricardo, a voz agora quase gentil. A raiva havia sido substituída por uma confusão profunda. "Elisa, por que você aceitou? Por que você está aqui?" Elisa levantou os olhos, e pela primeira vez naquela noite, Ricardo não viu uma faxineira, nem uma lenda da tecnologia. Ele viu uma mulher quebrada. "Porque eu precisava", ela sussurrou. A vulnerabilidade em sua voz silenciou até mesmo os pensamentos de quem a ouvia.
Porque quando você perde tudo, você descobre que tudo inclui seu nome, sua reputação, seus amigos, até sua família. Ela respirou fundo, e a história que ela vinha engolindo há 5 anos começou a vazar. Quando meus sócios me traíram, ela disse, os olhos perdidos, revivendo o momento, eles não roubaram apenas meu dinheiro, eles roubaram minha identidade. Eles usaram meu acesso, minhas chaves mestras, as chaves fantasma que eu criei, para movimentar o dinheiro. Eles me incriminaram de uma forma tão perfeita que nem eu mesma poderia provar minha inocência. Mas as acusações foram retiradas, disse Léo, olhando para a tela. Foram. Elisa concordou com um sorriso amargo. Depois que o dinheiro sumiu e a empresa faliu. Não havia mais nada para processar. Eu fiquei com a culpa e as dívidas. Milhões em honorários advocatícios e um nome tão tóxico que ninguém no mercado de tecnologia me deixaria chegar perto de um teclado, nem para ser recepcionista. O choque no salão estava se transformando em algo mais profundo. Compaixão. Eu tentei, continuou Elisa, sua voz ganhando uma leve tremulação. Eu tentei de tudo. Vendi meu apartamento para pagar os advogados. Depois meu carro, vendi minhas roupas, minhas joias, fui morar de aluguel. Depois num quarto. Depois, ela olhou para os próprios sapatos furados. Depois veio a fome. O contraste entre a mulher que ganhava prêmios em Berlim e a mulher descrevendo a fome era tão brutal que alguns convidados desviaram o olhar envergonhados. Meu pai, Elisa engasgou, e ali estava a ferida aberta. Meu pai adoeceu com o estresse, um AVC. Ele não sobreviveu para ver as acusações serem retiradas. Minha mãe, ela não aguentou. Voltou para o interior. Ela acha que eu a desonrei. Lágrimas silenciosas começaram a rolar pelo rosto de Elisa. Ela não as enxugou. Elas apenas caíram no chão de mármore. Eu precisava de um emprego. Qualquer emprego. Um que pagasse em dinheiro. Um onde ninguém fizesse perguntas, um onde ninguém me reconhecesse. Ela deu de ombros, um gesto de resignação total. A Limpa Lux não checa antecedentes de tecnologia. Eles só queriam saber se eu sabia manusear um esfregão. A revelação foi devastadora. A mulher que havia protegido bilhões de dólares agora esfregava o chão por alguns reais a hora. Ricardo Drummond sentiu seu estômago revirar. A arrogância que ele sentia há 30 minutos parecia um veneno em sua boca. A humilhação que ele infligiu a ela. Cuidado, querida, vai sujar o chão. Seu buraco, incompetente. Ele não havia humilhado uma faxineira. Ele havia humilhado Elisa Borges. Ele havia chutado uma lenda caída. E Braga. Elisa se virou para o chefe de TI, que agora tremia visivelmente. Ele me viu limpando e deve ter pensado que era a piada perfeita, a fantasma limpando seus servidores. Não, eu não sabia, gritou Braga. Ele sabia, disse Léo, o jovem técnico de repente. Senhor, eu encontrei o arquivo de log que ela mencionou. 6 meses atrás. O ataque não começou hoje. A porta 443. Braga rodou uma atualização de segurança manual que criou a vulnerabilidade. Ele fez isso. Tudo se encaixou. Você... Ricardo se virou para Braga, a fúria voltando com força total. Você me traiu. Você trouxe sua antiga chefe, a única pessoa que poderia te pegar para dentro do meu prédio como uma faxineira, como um troféu. Braga desabou. Eu não tive escolha, ele soluçou, caindo de joelhos. Eles tinham minhas dívidas de jogo. Eles iam me matar. Disseram que era só um teste de penetração, que ninguém ia se machucar, e quando eu a vi, Elisa, eu achei que ela estava acabada, quebrada. Eu achei que ela não notaria. Quem notaria? Ela era só a faxineira. O desprezo final. Ele a viu, a reconheceu, e mesmo assim só viu o uniforme. Elisa fechou os olhos. A revelação final não lhe trouxe satisfação, apenas um cansaço infinito. Houve um longo silêncio. A festa estava morta. O que restava era um tribunal improvisado no salão de festas mais caro de São Paulo.
A percepção de todos havia mudado completamente. A mulher invisível, a pobre coitada, era, na verdade, a pessoa mais inteligente, mais trágica e mais forte ali. A empatia por ela era palpável. A vergonha dos convidados por suas risadas anteriores era uma nuvem espessa. Ricardo Drummond olhou para os seguranças. Levem o Sr. Braga daqui, liguem para a Polícia Federal, digam a eles que temos uma confissão de sabotagem corporativa e ataque cibernético. Enquanto Braga era arrastado, gritando que era um mal-entendido, Ricardo se virou de volta para o centro da sala. Para Elisa. Ela ainda estava parada no mesmo lugar, ao lado de seu balde. Uma figura solitária e digna em meio a uma riqueza que quase a destruiu. Ricardo caminhou lentamente até ela. Ele parou a 1 metro de distância. Os olhos cinzentos, antes frios e arrogantes, agora estavam cheios de algo novo, respeito e uma profunda, profunda vergonha. Ele olhou para o pano de limpeza na mão dela. Depois olhou nos olhos dela. Senhora Borges, ele disse, e o uso do senhora chocou a todos, inclusive a ela. Ele parou sem saber o que dizer. Um pedido de desculpas parecia pequeno demais. Ele respirou fundo. A decisão estava tomada. Largue isso, ele disse apontando para o balde. Elisa o encarou confusa. Largue o balde, ele repetiu mais firme. Você não vai mais limpar este chão. Você vai salvar minha empresa. Ele se virou para seu assistente pessoal. Arrume o quarto de hóspedes principal e traga um roupão e um médico. Agora. Ele se virou de volta para Elisa, que o olhava como se ele fosse louco. Elisa, disse Ricardo Drummond, seu pesadelo acabou. Venha comigo. Temos muito o que conversar. O quarto de hóspedes principal ficava em um andar diferente. Para Elisa, parecia um universo diferente. Enquanto Ricardo Drummond dava ordens secas e rápidas para sua equipe, isolem o Braga, auditoria forense em tudo, preparem uma declaração para a imprensa. Seu assistente pessoal, um jovem chamado Gabriel, guiou Elisa para um elevador privativo. O silêncio no cubículo de aço escovado era ensurdecedor. Elisa ainda segurava o balde. O cabo de plástico estava úmido e fincava em seus dedos. Senhora Borges! A voz de Gabriel era suave, quase tímida. Pode me dar o balde. Elisa olhou para o objeto como se o visse pela primeira vez. Era sua âncora, seu escudo, o símbolo de sua invisibilidade. Largar o balde significava aceitar que o que tinha acontecido era real, que ela não era mais a sombra. Suas mãos tremiam. Lentamente, ela soltou o cabo. Gabriel o pegou com uma delicadeza que beirava a reverência. As portas do elevador se abriram em uma suíte que era maior que o andar inteiro onde ela morava. Não era um quarto, era um apartamento. Havia uma sala de estar, uma parede de vidro com a mesma vista estonteante do salão e uma cama tão grande que parecia um despropósito. O banheiro é por ali, senhora, disse Gabriel. O doutor Almeida está a caminho para ver se a senhora está bem. E eu trouxe... Ele apontou para a cama. Roupas, um roupão, sapatos, o que encontramos na ala de hóspedes. Espero que sirvam. Elisa apenas assentiu, incapaz de formular palavras. Com licença. Gabriel se retirou, fechando a porta com um clique suave. Ela estava sozinha. O silêncio. Era o oposto do barulho da festa. Era um silêncio caro, pesado. Elisa caminhou até a parede de vidro. A cidade de São Paulo brilhava abaixo dela, um mar de luzes indiferente. Ela viu seu reflexo no vidro. A mulher que a encarava de volta era uma estranha. O cabelo preso no coque apertado, agora com mechas soltas grudadas no suor da testa. O uniforme cinza amassado. Seus olhos estavam fundos, assombrados. E então, o primeiro flashback a atingiu. Source 59. Não foi uma lembrança gentil. Foi uma emboscada. Flashback. Início. Ela está no mesmo tipo de apartamento. Não, melhor. O seu apartamento.
A cobertura que ela comprou com o primeiro bônus da TechFront. Ela está de blazer, o cabelo solto, rindo. O cheiro não é de produto de limpeza, é de café fresco e do perfume de lavanda que seu pai sempre usava. Pai, para! Ela ri, enquanto ele tenta ajeitar a gola da sua camisa. Eu vou me atrasar para a conferência. Você nunca está atrasada, minha fantasma, diz ele, os olhos brilhando de orgulho. Ele era um relojoeiro, um homem de precisão e calma. Você está sempre 5 minutos à frente do mundo. Lembre-se, Elisa, seu valor não está no que eles veem, está na arquitetura, no que você constrói por dentro. Ele a abraça. O cheiro de lavanda e óleo de máquina. Seguro. Flashback, fim. Elisa levou a mão ao peito no quarto silencioso. O peito doeu. Uma dor física, aguda, o cheiro de lavanda. Ela não sentia aquele cheiro há 5 anos. Aquele abraço foi a última vez que o viu saudável. Ela se afastou do vidro como se ele a tivesse queimado. Ela foi até o banheiro. Era do tamanho da sua casa. Mármore por toda parte. Havia um roupão de algodão felpudo, mais grosso que seu colchão pendurado na porta. Ela se despiu, deixando o uniforme cinza cair no chão como uma pele morta. Ela entrou no chuveiro e ligou a água. A água veio quente e forte, instantaneamente. Não como no seu barraco, onde ela tinha que escolher entre frio e choque. Ela esfregou a pele. Esfregou com força, como se pudesse arrancar os últimos 5 anos. Arrancar o cheiro de humilhação, o toque de Ricardo Drummond em seu ombro, o cheiro de água sanitária que parecia ter impregnado seus poros. Mas a sujeira não estava na pele. Ela deslizou pela parede de mármore quente e sentou-se no chão do box, a água caindo sobre ela. E ali, sozinha, o segundo pilar de sua defesa ruiu. A tragédia, a queda, Source 60. Flashback, início. A sala de reuniões, fria, vidro e aço. Seus 2 sócios, Marcos e Daniel, homens que ela conhecia desde a faculdade, homens com quem ela dividiu sonhos e pizzas frias, a encaram do outro lado da mesa. Seus rostos são máscaras de madeira. Elisa, é uma formalidade, diz Marcos, empurrando os papéis para ela. Só precisamos da sua assinatura mestre para a auditoria do novo fundo. O fantasma precisa benzer. Ela sorri, cansada. Tinha sido um mês exaustivo. Claro! Ela digita sua chave de criptografia. A sequência de 256 caracteres que só ela conhecia. A chave que abria tudo. 3 dias depois. O escritório está cheio de policiais federais. A tela do seu computador exibe as ordens de transferência. Milhões. Para contas nas Ilhas Cayman. Tudo assinado com sua chave mestre. Senhora Borges, a senhora está sendo acusada de fraude, diz um homem de terno cinza. Ela olha para Marcos e Daniel. Eles parecem chocados, arrasados. Elisa, como você pôde? Daniel sussurra, cobrindo o rosto. Nós confiamos em você. A armadilha, a encenação. Perfeita. A sala de hospital, o cheiro de antisséptico, o bip da máquina. Seu pai na cama, o rosto paralisado de um lado, os olhos abertos, mas vazios. O AVC. Tinha acontecido na manhã em que ele viu o jornal. A queda da fantasma. Pai! Ela sussurra, segurando a mão dele, a mão que antes era tão firme, agora tão flácida. Pai, fui eu que construí. Eu posso consertar, pai, por favor. O bip se tornou uma linha contínua. Bi. Flashback, fim. Não! O grito saiu rasgado da garganta de Elisa. Ela estava tremendo no chão do chuveiro, abraçando os próprios joelhos. A água quente se misturava às lágrimas frias. A dor era absoluta. Source 61. Não era o orgulho ferido por Ricardo Drummond. Não era a fome ou o frio. Era aquilo. A culpa, a impotência, o som daquela máquina. Ela havia construído impérios de segurança digital, mas não pôde proteger seu pai.
Ela era a fantasma, capaz de caçar hackers em proxies russos, mas foi enganada pelos homens que se sentavam ao seu lado. Seu valor está na arquitetura, no que você constrói por dentro. Mentiroso, ela soluçou para o pai morto. Mentiroso. Meu interior está podre. Eu falhei. Eu sou uma fraude. Eu sou a faxineira. Ela se viu como Ricardo a viu. Incompetente. Um nada. O talento que ela mostrou lá embaixo foi um espasmo. O último reflexo de um fantasma. Ela merecia o balde. Ela merecia o sapato furado. Toque, toque, toque. Uma batida suave na porta do quarto. Elisa se assustou. Desligou o chuveiro. O silêncio voltou, quebrado apenas por seus soluços engasgados. Senhora Borges, era a voz de Gabriel. O doutor Almeida está aqui e o senhor Drummond gostaria de vê-la. A senhora está bem? Bem? A palavra parecia um insulto. Ela ficou em silêncio. Senhora Borges. Elisa! A voz de Gabriel estava mais preocupada. Ela respirou fundo. 1, 2, 3 vezes. O treinamento que ela usava antes de uma invasão de sistema. Acalmar, isolar a emoção, analisar. Ela não podia ficar ali. Ela não podia se afogar no chão do banheiro de um milionário. Ela se levantou. As pernas tremiam. Enrolou-se no roupão felpudo. A maciez do tecido contra sua pele era quase dolorosa. Ela abriu a porta do banheiro. Gabriel estava perto da porta do quarto, parecendo ansioso. Um homem mais velho, de terno e maleta de médico, estava ao seu lado. E Ricardo Drummond estava sentado em uma poltrona perto da janela, observando-a. Ele não estava mais com o terno da festa. Havia trocado por uma camisa social preta simples e calças escuras. Ele parecia cansado, mas seus olhos cinzentos estavam focados. Elisa parou. O roupão era grande demais. Ela se sentiu pequena, exposta. Era seu momento de vulnerabilidade máxima. Source 62. Ela estava desarmada, sem uniforme, sem teclado. Apenas ela. Doutor, disse Ricardo, a voz calma. Por favor, examine-a. Veja se ela precisa de alguma coisa. Hidratação, um sedativo. Eu não preciso de um sedativo, disse Elisa, a voz rouca pelo choro. Doutor, Ricardo repetiu, sem tirar os olhos dela. O médico se aproximou gentilmente. Senhora Borges, por favor, sente-se. Vou apenas checar sua pressão. Foi uma noite estressante. Elisa se sentou na beira da cama. Ela deixou o médico checar seu pulso, sua pressão. Ela olhou para as próprias mãos, agora limpas, mas ainda vermelhas e calejadas. Ela está desidratada e em choque, disse o médico em voz baixa para Ricardo. Mas é fisicamente forte. É exaustão. Obrigado, doutor. Deixe os sais de reidratação com Gabriel. Pode ir. O médico saiu. Gabriel colocou um copo de água com um pó dissolvido na mesa de cabeceira e, com um olhar de compaixão para Elisa, retirou-se também, fechando a porta. O silêncio voltou. Desta vez, era um silêncio compartilhado. Ricardo Drummond se levantou. Ele caminhou até o frigobar, pegou uma garrafa de água mineral e a abriu. Ele não a entregou para ela. Ele a colocou na mesa de centro, a uma distância segura. Eu sinto muito, ele disse. Não foi um pedido de desculpas grandioso. Foi quieto, factual. Elisa não respondeu. Eu sinto muito pelo que eu disse. Lá embaixo. Ele fez uma pausa. Eu não sabia, mas isso não é uma desculpa. Foi imperdoável. Elisa levantou os olhos. Por que eu estou aqui, Sr. Drummond? Ricardo. Por que eu estou aqui? Ela repetiu. Ricardo se sentou na poltrona oposta. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos. Ele não parecia um bilionário. Parecia um homem que tinha acabado de olhar para o abismo. Você me salvou, ele disse. O ataque do Braga foi só a ponta. Você disse que eles estavam na minha rede há 6 meses. Eu rodei uma varredura preliminar enquanto você estava no chuveiro. É pior do que você pensa. Eles não estavam só roubando dados de clientes. Elisa franziu a testa, o instinto de fantasma despertando por baixo da dor.
O que eles estavam fazendo? Eles estavam alterando meus algoritmos de investimento, mudando os pesos, micro-operações, centavos por transação, milhões de vezes por dia, desviando para contas offshore. Braga não estava só pagando dívidas de jogo. Ele estava ajudando alguém a me falir, lentamente. O ataque de hoje foi só para encobrir os rastros, deletar os logs. Elisa processou a informação. Era um ataque sofisticado, brutal. Eu preciso de você, disse Ricardo sem rodeios. Eu sou uma faxineira, ela respondeu, a voz morta. Você é Elisa Borges, ele retrucou, a voz ganhando força. Você é a fantasma. E eu preciso que você desfaça isso. Eu preciso que você limpe meu sistema. Não com um esfregão, com aquele... Ele gesticulou procurando a palavra. Com aquele fogo que eu vi lá embaixo. Elisa balançou a cabeça. A dor voltou. Eu não posso. Eu pago o que você quiser. Eu não posso, ela disse mais alto. O senhor não entende. Aquilo foi um erro. Eu não sou mais ela. Aquela mulher morreu há 5 anos, naquela sala de hospital. Ricardo a observou por um longo momento. Ele viu a dor, a culpa, a autodepreciação. Você está errada, ele disse calmamente. Como o senhor ousa? Eu ouso, ele a interrompeu, a voz firme como aço. Porque eu vi. Você acha que eu construí a Drummond Capital sendo um idiota? Eu reconheço talento quando vejo. Eu reconheço poder. O que eu vi lá embaixo não foi um espasmo. Foi instinto. Você nem pensou. Você agiu. Você viu um sistema quebrado e você o consertou. É quem você é. Está na sua arquitetura. As palavras do pai dela, vindo da boca do homem que a humilhou. Elisa engasgou, como se levasse um soco. Você pode ficar aqui. Ricardo continuou se levantando. Você pode ficar neste quarto, aceitar minhas desculpas, pegar um cheque gordo e ir embora. Pode voltar para onde quer que estivesse. Pode voltar a ser invisível. Ele caminhou até a porta. Ele disse, parando com a mão na maçaneta, você pode beber essa água, vestir essas roupas e pode descer comigo até a sala de guerra que estou montando no 48º andar. Você pode usar minha raiva e seus recursos ilimitados para ir atrás dos homens que fizeram isso comigo. Ele abriu a porta. Ele acrescentou, olhando por cima do ombro, depois que terminarmos com os meus inimigos, nós vamos atrás dos seus. A promessa pairou no ar. Não era compaixão, era uma aliança, era uma arma. Ricardo não estava oferecendo caridade. Ele estava oferecendo uma segunda chance. Source 63. Uma chance de lutar. Uma chance de reescrever o final. Ele saiu, deixando a porta aberta, um convite. Elisa ficou sentada na cama. O silêncio do quarto era ensurdecedor. O choro havia parado. A vulnerabilidade ainda estava lá, mas algo novo estava crescendo por baixo dela. Uma brasa, pequena, fraca, mas quente. Nós vamos atrás dos seus. Ela olhou para o copo de água na mesa de cabeceira. Ela olhou para as roupas limpas dobradas na cama. Ela olhou para a porta aberta. Lá fora, a vingança esperava. E talvez, apenas talvez, a redenção. Lentamente, com a mão ainda tremendo, Elisa Borges estendeu a mão e pegou o copo de água. O primeiro gole de água foi como um choque elétrico. Elisa bebeu tudo, o líquido reidratante descendo pela garganta seca, trazendo uma clareza que ela não sentia há anos. O sabor era químico, mas o efeito foi imediato. A névoa da exaustão e do desespero começou a se dissipar. Ela olhou para as roupas na cama. Não era um terno de grife. Eram calças pretas de tecido macio, uma blusa de seda azul escura e sapatos baixos de couro. Roupas funcionais, roupas de alguém que trabalha, mas não de joelhos. Lentamente, ela vestiu a nova pele. O tecido era macio contra a pele ainda avermelhada do chuveiro. O contraste com o poliéster áspero do uniforme cinza chumbo era tão gritante que ela quase vacilou. Ela se olhou no espelho. A mulher que a encarava não era a fantasma de Berlim, sorridente e no auge do poder.
Também não era a sombra invisível que esfregava o mármore. Era uma terceira pessoa, uma sobrevivente. Havia uma dureza em seus olhos que não existia antes, mas também uma faísca. O fogo que Ricardo mencionou. Ela respirou fundo. Nós vamos atrás dos seus. A promessa de vingança era um combustível mais potente que qualquer cafeína. Ela saiu do quarto. Source 68. A porta estava aberta. No corredor, Gabriel, o assistente, esperava. Ele não a olhava com pena. Ele a olhava com admiração. Senhora Borges, ele disse, estendendo a ela um laptop prateado, fino e pesado. O melhor que temos, totalmente novo, fora da rede. O Sr. Drummond está aguardando na sala de crise, no 42º andar. Obrigada, Gabriel, ela disse. O nome dele soou firme em sua própria voz. A sala de crise era o oposto do salão de festas. Sem mármore, sem lustres. Era um bunker de vidro e aço iluminado pelo brilho azulado de dezenas de monitores. Léo, o jovem técnico de TI, estava lá, pálido, mas com os olhos brilhando de adrenalina. Ricardo Drummond estava ao telefone, de costas para a porta. Ele não estava mais calmo. Eu não me importo com o que o protocolo diz. Eu quero uma auditoria forense em cada servidor que Braga tocou nos últimos 2 anos. Comece agora! Ele desligou com força e se virou, passando a mão pelo cabelo. Ele parecia ter envelhecido 5 anos em 1 hora. Então, ele a viu. Ele parou. Ele a viu, não como a faxineira, não como a lenda, mas como sua nova aliada. Ele a sentiu, uma única vez. Você veio. O senhor disse que tinha um trabalho para mim, respondeu Elisa, colocando o laptop sobre a mesa central. Bom, disse Ricardo, o rosto sombrio. Porque o buraco é mais fundo. Acabamos de receber um alerta. Estamos perdendo o controle do nosso data center em Frankfurt. O primeiro passo da reconstrução, Source 69. O primeiro teste. Elisa nem piscou. Ela se sentou, abriu o laptop. Léo, me dê um link seguro para a rede de Frankfurt e acesso de administrador nível Deus. Agora. Sim, senhora. Léo correu para um terminal. Ricardo observava. Foi a primeira vez em sua vida profissional que ele estava em uma crise em sua empresa, e não era ele quem estava dando as ordens. Ele se viu dando um passo para trás, observando Elisa assumir o comando da sala. Ela começou a digitar, e a fantasma voltou. Não era a dança frenética de antes, era algo mais controlado, mais mortal. Seus dedos se moviam com uma precisão cirúrgica. Linhas de código preenchiam sua tela. Eles não estão em Frankfurt, ela disse após 30 segundos de silêncio. Como não? Disse Léo, olhando para seus próprios monitores. Todos os alertas estão vindo de lá. É um honeypot reverso, Elisa explicou, sem tirar os olhos da tela. Eles querem que olhemos para a Alemanha. É uma distração. Eles estão nos observando nossa reação. Ela digitou uma série de comandos. Eles ainda estão aqui, na rede interna. O sinal de Frankfurt é um espelho. Eles estão usando nossos próprios sistemas de diagnóstico contra nós. Ricardo sentiu um calafrio. Eles estão nos testando. Eles estão se exibindo, ela corrigiu. Isso é trabalho sujo, arrogante. Enquanto ela trabalhava, Ricardo se permitiu observá-la. Ele não via mais o uniforme. Ele via a mente por trás dos olhos. E pela primeira vez, ele começou a confrontar a profundidade do seu próprio preconceito. Source 70. Ele, Ricardo Drummond, o homem que se orgulhava de seu faro para talento, de sua capacidade de ler pessoas. Ele havia olhado para aquela mulher e visto apenas sujeira. Ele a mediu pelo tecido de suas roupas, pelo furo em seu sapato. Ele lembrou de suas palavras. Custa o seu salário de 1 ano. A vergonha o atingiu, não como uma emoção suave, mas como um soco físico. Ele se sentiu enjoado. Ele, que desprezava Braga por sua traição, havia cometido um tipo diferente de pecado. A arrogância. A soberba de presumir que o valor de uma pessoa estava visível na etiqueta de preço de suas posses.
Ele olhou para as mãos dela no teclado. Mãos limpas agora, mas ele se lembrava delas vermelhas, calejadas. Mãos que esfregavam o chão. Mãos que agora estavam desmontando uma organização criminosa internacional em tempo real. Eles não são hackers comuns, Elisa murmurou, puxando Ricardo de sua reflexão. Braga era um idiota útil, mas ele não teria acesso a esse tipo de ferramenta. Quem são? Perguntou Ricardo. Elisa parou de digitar. Ela ampliou uma única linha de código em sua tela. Uma assinatura digital, escondida dentro de um pacote de dados corruptos. Merda, ela sussurrou. Eu conheço isso. Quem? Um grupo. Mercenários de elite. Na minha época, nós os chamávamos de a Sombra Negra. Hackers de nível de estado que se vendem para quem pagar mais. Eles não roubam. Eles destroem empresas, governos. Léo ficou branco. A Sombra Negra? Estamos mortos. Ninguém para a Sombra Negra. Eu parei, disse Elisa, a voz fria. Uma vez, há 6 anos. Foi o trabalho que me deu o nome de fantasma, e eles nunca me perdoaram por isso. A revelação mudou tudo. Não era um roubo, era uma vingança, e talvez Braga fosse apenas a isca para atraí-la, mas isso não fazia sentido. Não, disse Elisa pensando em voz alta. Eles não sabiam que eu estava aqui. Isso é coincidência. Eu não acredito em coincidências, disse Ricardo. Eles estão atrás de algo. O que nós temos que eles querem tanto. Elisa mergulhou fundo nos logs do servidor. Ela rastreou a atividade dos hackers nos últimos 6 meses. O roubo dos algoritmos de investimento era óbvio, mas havia outra coisa. Uma pasta que eles tentaram acessar repetidamente, sem sucesso, até Braga lhes dar a chave. Aqui, ela apontou. Projeto Prometheus. Ricardo congelou. Impossível. Ninguém sabe sobre o Prometheus, nem meus investidores. O que é o Prometheus? Perguntou Elisa. Não é um algoritmo de investimento, disse Ricardo, a voz baixa. É uma IA preditiva. Um modelo que estamos treinando para prever. Instabilidade de mercado, eventos cisne negro, desastres, golpes de Estado. Se funcionar, vale mais que a Drummond Capital. Vale mais que um país. Agora tudo fazia sentido. A Sombra Negra não queria dinheiro, queria a arma. Eles não podem ter, disse Ricardo. Elisa, eles não podem. Eles não vão, ela disse. E ali o relacionamento deles mudou. A dinâmica de chefe-empregado, Salvador-vítima evaporou, Source 71. Restaram 2 comandantes em uma sala de guerra, olhando para o mesmo inimigo. O que você precisa? A pergunta de Ricardo não era mais retórica. Eu preciso de algo que não tenho há 5 anos, disse Elisa. Eu preciso da minha planta original. O código-fonte da arquitetura que eu construí para a TechFront. Aquele que meus sócios roubaram. Por quê? Você não pode construir outro? Posso, ela disse. Mas por que construir um barco novo quando eu tenho um navio de guerra escondido? Meu sistema original, ele tem backdoors, chaves fantasma que só eu conheço. Seus sócios venderam a tecnologia para todo o mercado. A Sombra Negra está usando um sistema baseado no meu trabalho para atacar você. Eu vou usar os túneis que eu mesma construí para implodir a casa de dentro. Ricardo a encarou. A genialidade, a audácia. Ele pegou o telefone. Gabriel, entre. Eu preciso do contato dos meus advogados. Agora. Ele se virou para Elisa. Meus advogados vão conseguir. Marcos e Daniel, seus antigos sócios. Eles vão me dar o que eu quero, ou eu vou usar o testemunho de Braga para ligá-los a este ataque. Pela primeira vez em 5 anos, Elisa sentiu algo além de medo ou raiva. Era uma sensação estranha. Conexão. Ela não estava mais sozinha. Eles vão lutar, ela avisou. Eu também, disse Ricardo. Enquanto Ricardo estava ao telefone, usando seu poder e sua raiva como uma arma em nome dela, Elisa se voltou para Léo. O jovem técnico a observava como se ela fosse uma aparição. Léo,
ela disse, a voz mais suave. Eles estão nos assistindo. Eu vou criar uma distração. Quero que você monitore todo o tráfego de saída. Qualquer coisa acima de 1 gigabyte você me avisa. Entendeu? Sim, Elisa. Ele disse o nome dela com reverência. O impacto dela já estava se espalhando. Source 72. Léo não era mais um funcionário assustado. Ele era um soldado que acabara de conhecer seu general. Ele digitava com um novo propósito. A noite se transformou na madrugada mais longa de suas vidas. A sala de crise estava cheia de tensão e do cheiro de café forte. Ricardo não saiu do lado dela. Ele cuidava da logística, trazia água, filtrava as ligações. Pela primeira vez, ele estava servindo de apoio para outra pessoa. Ele observou enquanto ela construía uma fortaleza digital. Ela não estava apenas se defendendo, ela estava armando armadilhas. Você não está apenas bloqueando eles, ele murmurou, observando o código fluir. Não, ela disse sem desviar o olhar. Estou dando a eles o que eles querem. O quê? Prometeus? Ele perguntou alarmado. Uma versão dele, um cavalo de Troia. Um Prometeus que parece real, cheira a real, mas está cheio de... Ela sorriu. Um sorriso frio e afiado que Ricardo nunca tinha visto. Está cheio de fantasmas. Assim que eles o executarem em seus servidores, eu serei a dona deles. Às 4h30 da manhã, o telefone de Ricardo tocou. Eram seus advogados. Eles concordaram, disse Ricardo ouvindo o telefone. Marcos e Daniel. Eles estão apavorados. Eles acham que estamos culpando-os pelo ataque. Eles estão enviando o código-fonte original da TechFront como um gesto de boa-fé. Eles são idiotas, Elisa murmurou. Conecte o drive. Isolado. Ricardo fez o que ela mandou. Elisa inseriu o drive. Seus olhos varreram seu próprio código, seu legado, sua vida roubada. Estava tudo ali. Olá, velha amiga. Ela sussurrou. Ela fundiu seu antigo código com o novo. Em 10 minutos, a armadilha estava pronta. Agora, ela disse estalando os dedos. Léo, desvie toda a atenção deles para o Prometeus falso. Deixe-os pensar que ganharam. Pronto, disse Léo. Eles observaram. Uma barra de download apareceu em um dos monitores. Os hackers estavam mordendo a isca. A sombra negra estava baixando o cavalo de Troia. A barra de progresso atingiu 100%. E então, o silêncio. Acabou? Perguntou Ricardo, o coração batendo forte. Eles acham que sim, disse Elisa. Ela digitou um último comando. Uma janela se abriu em sua tela. Era um feed de vídeo. Um escritório escuro em algum lugar de outro fuso horário. Homens aplaudindo, abrindo champanhe. Eles estão comemorando, disse Ricardo incrédulo. Sim, disse Elisa. Ela apertou uma tecla. No feed de vídeo, todas as telas do escritório dos hackers ficaram pretas. E então, uma única mensagem apareceu nelas, a mesma fonte verde da festa. Eu sei onde vocês estão. Fantasma. Os homens no vídeo congelaram, o pânico tomando conta de seus rostos. Elisa fechou o laptop. Acabou, ela disse. Agora, acabou. Ricardo Drummond soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Ele olhou para Elisa. A transformação estava completa. A faxineira havia desaparecido. A fantasma estava de volta. Mas ela não era a mesma. Ela era mais forte. Senhora Borges, ele começou. Elisa, ela o corrigiu. Elisa, ele estendeu a mão. Não como um chefe, mas como um parceiro. Bem-vinda de volta. Ela apertou a mão dele, firme, calejada, poderosa. O sol estava nascendo e a primeira luz do dia inundou a sala de crise. Foi quando o celular de Gabriel vibrou no bolso de Ricardo que ele havia pegado. Uma mensagem de alerta de notícias. Ricardo, disse Elisa, olhando pela parede de vidro. Acho que temos outro problema. Lá embaixo, na frente do prédio da Drummond Capital, dezenas de carros de reportagem de TV se acumulavam. A imprensa. Ricardo olhou a mensagem. Alguém vazou. Mas
Não vazaram o ataque. O que vazaram? Ricardo virou o telefone para ela. A manchete de um grande portal de notícias dizia: "A fantasma está viva. Elisa Borges, dada como desaparecida, salva a Drummond Capital de desastre." Fontes dizem que ela estava trabalhando incógnita, como faxineira. O legado dela não estava mais no passado, estava prestes a explodir no presente. A luz do sol que entrava pela janela do 48º andar não parecia real. Era amarela e fina e expunha impiedosamente a exaustão na sala de crise. O cheiro de café requentado e ozônio pairava no ar. E lá embaixo, o rugido. A notícia havia vazado. A fantasma está viva. Dezenas de repórteres se acotovelavam na entrada do prédio da Drummond Capital. A história era boa demais para ser verdade. A lenda caída da tecnologia, a pária do mercado financeiro, encontrada limpando o chão no exato momento em que um ataque cibernético milionário acontecia. E ela, com um sapato furado e um balde, havia salvado o império que a desprezava. Ricardo Drummond olhou para a manchete no celular de Gabriel, depois para Elisa. Ela estava parada, ereta, no novo conjunto de roupas. A transformação era tão profunda que era quase violenta. A mulher insegura e quebrada da suíte de hóspedes havia sido incinerada na sala de guerra. A mulher que restou era puro aço. "Eles estão te chamando de heroína", disse Ricardo, a voz rouca pela falta de sono. "Hoje", Elisa respondeu sem emoção. "Amanhã vão revirar meu passado, vão falar com meus ex-sócios, vão falar com a minha mãe, vão me chamar de fraude de novo. A história é boa, mas a queda é sempre melhor." Ela estava certa. A narrativa pública era uma fera incontrolável. "O que nós fazemos?", perguntou Léo, o jovem técnico, que agora olhava para Elisa como se ela fosse a fonte de todo o conhecimento. Ricardo olhou para Elisa. Ele não estava mais no comando. Ele estava perguntando: "O que você quer fazer? Posso mandar os seguranças tirarem você pelos fundos. Posso emitir uma nota. Você nunca mais precisa ver a luz do dia se não quiser. Eu te protejo." Elisa caminhou até a parede de vidro. Ela observou a multidão de câmeras lá embaixo. Formigas frenéticas. Por 5 anos, ela fugiu delas. Ela se escondeu na invisibilidade do uniforme cinza. Ela se escondeu atrás do cheiro de água sanitária. "Chega de se esconder." "Não", ela disse. "Eles me viram de joelhos. Agora eles vão me ver de pé." Ela se virou para Ricardo. "Eu não quero sua proteção, Ricardo. Eu quero sua plataforma. Chame seu chefe de imprensa. Vamos descer." Aquele foi o momento em que a nova realidade de Elisa se estabeleceu. Source 77. Ela não era mais um peão no jogo de ninguém. 20 minutos depois, o saguão principal do prédio da Drummond Capital estava em silêncio. Ricardo mandou parar a música ambiente. Ele mandou seus funcionários darem espaço. As portas principais se abriram. Ricardo Drummond saiu primeiro. Os flashes explodiram, uma parede de luz branca. "Senhor Drummond, é verdade sobre o ataque? Quem é Elisa Borges? Sua empresa foi comprometida?" Ricardo levantou a mão. O silêncio caiu, ansioso. "Minha empresa", ele começou, a voz ressoando no mármore, "foi salva, não por mim, não pelos meus algoritmos. Ela foi salva por uma pessoa." Ele se moveu para o lado. Elisa Borges deu um passo à frente. Ela estava sem maquiagem. O cabelo estava preso para trás num rabo de cavalo funcional. As roupas eram simples. Ela não parecia uma milionária. Ela não parecia uma faxineira. Ela parecia uma força da natureza. Os flashes triplicaram. As perguntas foram gritadas. "Senhora Borges, onde você esteve?" "Você é a fantasma. É verdade que você estava trabalhando aqui como faxineira?" Elisa se aproximou do microfone que a equipe de Ricardo havia preparado. Ela olhou para as câmeras. Ela não estava olhando para os repórteres. Ela estava falando com todas as pessoas como ela, as invisíveis. "Meu nome é Elisa Borges", ela disse, a voz firme, sem tremores.
Sim, eu sou a fantasma. E sim, pelos últimos 3 anos eu tenho trabalhado como faxineira. Um murmúrio chocado percorreu a imprensa. Vocês escreveram sobre mim 5 anos atrás. Escreveram que eu era uma fraude. Escreveram que eu caí. E eu caí. Ela engoliu em seco. A lembrança do pai ainda aguda. Eu perdi minha empresa, perdi minha reputação, perdi minha família e quase perdi a mim mesma. O sistema que eu ajudei a construir me descartou como lixo. Ela olhou de lado para Ricardo. O Sr. Drummond foi salvo ontem à noite, não porque ele é um gênio. Ele foi salvo porque pela primeira vez em 5 anos, alguém olhou para a faxineira. E quando olharam, viram uma pessoa. Ela se inclinou para o microfone. Vocês querem saber onde eu estive? Eu estive aqui, o tempo todo, em seus prédios, limpando seus escritórios, servindo seu café, invisível. Eu sou a prova viva de que o talento que vocês tanto procuram está sendo desperdiçado bem debaixo dos seus narizes. O maior recurso deste país não é o Prometheus ou qualquer outro algoritmo. É o potencial humano que vocês jogam fora todos os dias. O silêncio era total. Ela havia mudado a narrativa. Não era sobre ela, era sobre todos. Ricardo Drummond assistiu, e pela primeira vez em sua vida adulta, ele se sentiu pequeno, não humilhado, mas humilde. Ele percebeu que seu precioso projeto Prometheus, sua IA de previsão de desastres, era uma piada. Ela previa terremotos e quedas de mercado, mas não foi capaz de ver o talento e a tragédia a 1 metro de distância, limpando seu próprio chão. Aquela entrevista mudou tudo. Nos dias seguintes, Elisa não foi uma celebridade, ela foi um símbolo. Sua história explodiu globalmente. O impacto foi sísmico, Source 80. Marcos e Daniel, seus ex-sócios, tentaram emitir uma nota dizendo que estavam chocados e felizes por ela estar bem. Mas a equipe jurídica de Ricardo, armada com a vingança fria de seu chefe, vazou as provas de que eles venderam a tecnologia de Elisa, sabendo que ela era inocente. As ações da nova empresa deles evaporaram em 48 horas. Foi a justiça poética, Source 98. Mas para Elisa, a vingança não era o objetivo, era o propósito. Uma semana depois, ela estava no escritório de Ricardo. O mesmo escritório que ela costumava limpar. Eu não quero um cargo, ela disse, antes que ele pudesse oferecer. Eu não quero ser sua chefe de tecnologia. Eu tentei isso. Eu construí muros para proteger dados. Não funciona. O que você quer, então? Perguntou Ricardo. Eu quero construir pontes, ela disse. O Prometheus é falho, Ricardo. Você o construiu para ver o futuro, mas ele não tem coração. Ele não entende o passado. Ele não entende por que um homem como Braga trai, ou por que uma mulher como eu se esconde. O que você propõe? Nós dois fomos salvos por uma segunda chance, disse Elisa. Vamos vender essa ideia. E foi assim que o Projeto Fênix nasceu, Source 78. Não era um fundo de caridade. Ricardo e Elisa o estruturaram como o braço de investimento mais agressivo da Drummond Capital. Sua missão não era doar dinheiro, era encontrar talento onde ninguém mais estava olhando. Eles montaram o escritório não em um prédio espelhado na Faria Lima, mas em um antigo galpão industrial reformado na Muca. Tijolo aparente, cabos expostos e os computadores mais rápidos do mundo. A primeira pessoa que Elisa contratou foi Léo. Ela o tornou chefe de prospecção. O que eu procuro? Ele perguntou. Procure os currículos quebrados, ela instruiu. Me traga os programadores com mais de 50 anos que foram demitidos por falta de cultura. Me traga as mães que ficaram fora do mercado por 10 anos para cuidar dos filhos. Me traga os ex-presidiários que aprenderam a programar na cadeia. Me traga os fantasmas. Em 6 meses, o Projeto Fênix tinha 50 funcionários. Era a equipe de tecnologia mais improvável e mais brilhante do planeta. Eram os descartados.
e juntos eles estavam construindo o futuro, Source 79. Eles não construíam apenas firewalls, eles criaram um software de código aberto que ajudava a identificar vieses em processos de contratação. Eles criaram uma plataforma de educação gratuita para a requalificação de trabalhadores mais velhos. Eles estavam sistematicamente consertando o sistema que os quebrou. A história de Elisa se tornou um catalisador. Ela não era mais uma anomalia. Ela era um movimento. Source 101. Um ano depois daquela noite, Elisa estava em um palco novamente. Não era a conferência de tecnologia em Berlim, onde ela era uma jovem prodígio arrogante. Era o palco principal do Web Summit em Lisboa. Ela estava lá para a palestra de encerramento. Ela usava jeans, um tênis simples e uma blusa azul escura. Ela parecia em paz. Há 2 anos, ela começou, a voz calma ecoando para 20.000 pessoas. Eu ganhei um prêmio em Berlim. Eu achei que sabia tudo. 1 ano depois, eu estava comendo comida doada e tentando descobrir como consertar o sapato furado para a chuva não molhar minha meia. A plateia estava em silêncio absoluto. Eu passei 5 anos acreditando que meu valor estava no meu QI, na minha velocidade de digitação, no meu sucesso. Eu estava errada. Meu valor e o seu valor não está no que você conquista, está no que você supera. Ela falou sobre o Fênix, sobre o programador de 58 anos que havia acabado de criar um sistema de IA mais eficiente que o de qualquer startup do Vale do Silício, sobre a mãe solo que eles contrataram, que agora liderava a divisão de segurança cibernética. Nós fomos ensinados a procurar talento nos mesmos lugares, nas mesmas faculdades, nos mesmos ternos caros. Estamos olhando para a festa e não para quem está limpando o chão. O futuro não será construído pelos mesmos rostos de sempre. Ele será construído pelos invisíveis, pelos subestimados, pelos sobreviventes. Quando ela terminou, o silêncio durou 3 segundos. E então, a arena explodiu em aplausos. Na primeira fila, Ricardo Drummond estava de pé, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Ele não era mais o chefe arrogante. Ele era um convertido, um parceiro. Mas a história de Elisa não terminou em um palco. Terminou em uma estrada de terra no interior de Minas Gerais, 2 semanas depois. Ela dirigia um carro simples, alugado. Ela parou em frente a uma casa pequena, com um jardim bem cuidado e um cheiro de lavanda no ar. Sua mãe estava de costas, regando as flores. Elisa saiu do carro, o coração batendo forte. Mãe! A mulher mais velha congelou. Ela se virou lentamente. Os anos de vergonha e tristeza estavam gravados em seu rosto. Filha! Ela sussurrou sem acreditar. Elisa correu. Elas se abraçaram no meio do jardim, chorando. Eu vi você. A mãe soluçou, segurando o rosto de Elisa. Eu vi na televisão. Minha filha. Minha fantasma. Eu sinto muito, mãe. Eu falhei com vocês. Não! A mãe disse, secando as lágrimas do rosto de Elisa. Você tropeçou, mas você levantou. Seu pai. Ah, meu Deus, seu pai. Ela sorriu entre as lágrimas. Ele sempre disse que sua arquitetura interna era forte. Ele estava certo. Naquela noite, Elisa dormiu em seu antigo quarto de infância. Pela primeira vez em 5 anos, ela não teve pesadelos com o som de uma linha reta no monitor de um hospital. A catarse final aconteceu 6 meses depois. Era o evento de gala de 1 ano do Projeto Fênix. Ironicamente, ou talvez propositalmente, Ricardo insistiu em realizá-lo no mesmo salão de festas de sua cobertura. Mas desta vez, o salão estava diferente. Os convidados não eram apenas bilionários e socialites. Eram os funcionários do Fênix. O homem de 58 anos de terno emprestado. A mãe solo, em um vestido brilhante. Elisa era a anfitriã. Ela usava um vestido simples, azul escuro, da cor da primeira blusa que Ricardo lhe dera. Ela estava rindo, cercada por sua equipe, quando Helena, a mulher do vestido vermelho daquela noite fatídica, se aproximou.
Elisa, Helena disse, parecendo nervosa. Eu só queria dizer que o que você fez é incrível. E eu queria me desculpar. Por aquela noite, eu fui horrível. Elisa olhou para ela, o sorriso gentil. Está tudo bem, Helena. Aquela noite foi necessária, para nós duas. Helena assentiu, grata, e se afastou. Mais tarde, Elisa se afastou da multidão. Ela foi até a porta da varanda, o exato local onde fora humilhada. O local onde sua antiga vida morreu e a nova começou. Ela estava olhando a cidade quando percebeu que não estava sozinha. Uma jovem, em um uniforme cinza chumbo da Limpa Lux, estava agachada nas proximidades, limpando um respingo de bebida. A jovem viu Elisa, entrou em pânico e começou a se levantar rapidamente. Desculpe, senhora, eu já estou saindo. Elisa levantou a mão. Não, está tudo bem. Elisa se aproximou. Ela não olhou para a jovem com pena. Ela olhou com respeito. Ela viu o cansaço nos olhos da moça, o coque apertado, o sapato gasto. Elisa fez algo que ninguém jamais havia feito por ela. Ela se agachou, não de um jeito serviçal, mas para ficar no nível dos olhos da funcionária. Qual o seu nome? Elisa perguntou, a voz suave. Júlia, senhora. Júlia, você está fazendo um trabalho excelente. Este lugar está impecável. Obrigado por manter nossa festa funcionando. Os olhos de Júlia se arregalaram. Uma convidada estava falando com ela, agradecendo. Obrigada, senhora. Elisa sorriu. Ela tocou o ombro de Júlia levemente. Um toque de reconhecimento. Continue firme, ela disse. Elisa se levantou. Do outro lado do salão, Ricardo Drummond observava a cena. Ele levantou a taça para ela, um brinde silencioso. Elisa se virou para a parede de vidro. A cidade brilhava. Ela não estava mais com medo dela. Ela não estava mais limpando o chão para ela. Ela estava finalmente pronta para ajudá-la a brilhar. A fantasma não era mais uma lenda. Elisa Borges não era mais invisível. Ela era simplesmente